Muito boa noite, Japão. Muito bom dia, Brasil. Estamos ao vivo aqui mais uma vez no Portal Me. Bom, para falar sobre, enfim, dicas de como a gente pode viver uma vida com mais dinheiro, né? Quem quer dinheiro? Eu sou péssimo para imitar o Silvio Santos, então não vou imitar o Silvio Santos. Mas essa aqui é uma live aqui para a gente poder falar sobre comportamento, sobre mindset. Enfim, sobre como a gente pode viver uma vida mais próspera e abundante, já que estamos aqui no Japão e, pô, se a gente tem a oportunidade de morar fora do país, a não ser que você nasceu aqui no Japão, é claro, ou se você está me assistindo e mora aí na Europa, né, mas caso contrário, se você é um brasileiro assim como eu, que saiu do Brasil e está no Japão ou está em outro país buscando aí melhores condições de vida, saiba que essa aqui é uma live para você. Então, antes de eu começar esse bate-papo aqui, deixa eu só compartilhar ela, porque semana passada não, da última vez que eu fiz a transmissão, ela não entregou, acabou não entregando o Facebook, né? Então, deixa eu só compartilhar rapidamente aqui. Enquanto isso, você pode me falar de onde você tá me assistindo aí. E já agradecendo aí a sua audiência, muitíssimo obrigado por você estar aqui. Mande a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão, tá bom? O áudio tá bem aí, tá chegando legal. O importante é a gente interagir. Deixa eu só compartilhar aqui na minha página e aí eu já começo. Aqui, deixa eu compartilhar. Bom, se você ainda não me conhece, muitíssimo prazer. Meu nome é Michael Ueda, tá? Eu sou consultor, sou palestrante, executivo de vendas, trabalho na área do desenvolvimento pessoal também, tá bom? Se você está aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Quero lembrar que essa aqui é uma live, tá? Em comemoração aos 12 anos de Portal Me. O Portal Me sempre está trazendo bastante conteúdo, traz notícias não só do Japão, do Brasil, do mundo, enfim, além da agenda cultural, dos eventos da nossa comunidade, da comunidade latino-americana que mora aqui no Japão. Então seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Michelle Ueda, Marlene Garetti, seja muito bem-vinda. Gelson Iacabe, seja muito bem-vindo. Saudade de você, hein, Gelson? Bom, e vamos lá, ó. A pergunta, né, ou o tema da nossa live, do nosso bate-papo de hoje, é um questionamento, porque muitas vezes a rotina, ainda mais aqui no Japão, a rotina que a gente tem de trabalhar muitas horas, né? Eu falo que a gente faz turismo em casa aqui no Japão, e é bem da verdade, mas se a gente está compromissado, se a gente está em busca de um sonho, em busca de melhores condições de vida no futuro, tem que se pagar o preço, não tem jeito. Boa noite, Portal Me! Depois eu vou deixar as minhas redes sociais aqui, caso você queira entrar em contato comigo, tá bom? Mas o tema da live é, você que está me assistindo, você considera que você vive uma vida normal? Então você tem o primeiro cenário, normal, ou você acha que você vive uma vida comum, né? É porque tá trocado, né? Silvia Yamamoto, boa noite, seja muito bem-vinda. Você acha que você vive uma vida comum ou uma vida normal? Ou você acha que as duas coisas são idênticas, são iguais, né? Bom, deixa eu ver se o pessoal responde aqui. Keiko Tateoka, seja muito bem-vinda. Boa noite, bom dia. O que você acha? Coloca no comentário aqui. É comum? É normal? Não. Pra mim é a mesma coisa, Maico. O que você tá falando pra mim é a mesma coisa. E, bom, eu tenho um grupo fechado, Segredos da Mente, que a gente começou a fazer um workshop nesse último domingo agora, sobre como que a gente pode desvendar os segredos da nossa própria mente para que a gente possa adquirir recursos de melhoria contínua e ter uma vida mais próspera e abundante. E uma colega trouxe essa seguinte analogia, e eu de verdade eu nunca tinha parado para pensar de maneira analítica mesmo as duas questões, os dois panoramas. E eu falei, pô, cara, eu preciso trazer isso pro pessoal do Portal Me, pro pessoal que acompanha lá o meu trabalho e o trabalho enfim, de uma porção de gente que também traz algum conteúdo. Por quê?
Muitas vezes a gente acha que é comum, por exemplo, a gente trabalhar demais. Ou é comum, às vezes, os nossos relacionamentos, sejam eles afetivos, sejam eles sociais, sejam eles de pai para filho, de cônjuges, de esposa com esposo, de pais e filhos, de irmãos. Às vezes a gente acha que tá num relacionamento que tá mais ou menos, sabe? É comum, porque a gente acaba olhando à nossa volta e a gente vê a realidade muito parecida com as pessoas. A gente às vezes acha comum ganhar pouquinho, ou até às vezes não ter tido uma oportunidade melhor de trabalho, ou a gente acha às vezes muito comum também, sabe, a gente trabalhar muito e, putz, chegar no fim do mês e você fala, cara, cadê o dinheiro? Cadê a grana que eu fiz? Ou então, pô, por que meu relacionamento não tá assim? Pô, por que a minha saúde não tá legal? Por que eu não tô tendo tempo pra poder fazer isso? E às vezes a gente acha comum. E na verdade, não é comum. O normal ou natural seria a gente ter, pelo menos, uma ótima saúde, estar com uma saúde física, uma saúde mental, intelectual, é claro. Isso seria o normal, porque, pô, né, quem criou o universo, criou o mundo, deu tudo de bom pra gente, né? Então, no mínimo, pra gente poder aproveitar todo esse campo aqui, tudo isso pra se viver, no mínimo a gente precisa ter saúde física, mental e emocional. Não é verdade? Pelo menos minha maneira de pensar. E se você discorda, digita aqui pra mim, tá? Vai compartilhando qual que é a sua ideia em relação a esse conceito, tá? Então seria normal também a gente ter bom trabalho, ter uma boa formação acadêmica ou ter tido a oportunidade de ter uma boa formação acadêmica. Seria normal a gente ter bons relacionamentos, não é? Você, putz, imagina, depois de 8, 10 horas de trabalho, você chegar em casa, pô, a sua esposa te receber e ela não trabalhar, isso seria o normal? Ou se ela trabalhasse, mas que se fosse um trabalho mais de acordo com o perfil, muitas vezes, ou um trabalho que desse prazer, que nem fosse a palavra trabalho, né, que seria algo mais divertido, que você estava monetizando talvez um hobby, não sei, mas enfim, a gente já até falou sobre isso, né, como fazer para monetizar um hobby, enfim, porque eu acredito que isso não é trabalho, né, é prazer, né, e você acaba ganhando. Mas é isso, isso seria a normalidade. Você ter tudo de bom na sua vida seria o normal e não comum, né? Teria que ser o normal. Por que isso? Porque o que você consegue escalar, por exemplo, tipo ganhar mais dinheiro ou fazer ou levar mais coisas boas para as pessoas em decorrente do seu trabalho, você impactar mais pessoas, você fazer a diferença no mundo, isso é o extra, isso é, tipo, você viver a vida extraordinária. Tipo, seus relacionamentos estarem em estados de flow, sabe? Aquela coisa que tipo, é tão intensa, é tão gostosa de ser vivida, que, putz, né, por mais que você passa 10, 15, 20, uma hora, né, 10, 15, 20 minutos, uma hora, mas é aquele tempo de qualidade, é aquela coisa gostosa, não é? Isso é o extraordinário, tá? É você ter boa saúde, você se olhar no espelho, você ter autoestima, sabe? Você se curtir, você, pô, tá de bem com a vida. Isso é a vida extraordinária. Mas para você chegar na vida extraordinária, você tem que sair do senso comum, começar a ter uma vida normal, o que se considera ser normal para o ser humano, tá? Baseado nos preceitos de paradigmas, enfim, tanto os cristãos quanto o islâmico, budista, enfim. Mas, enfim, você ter boa saúde, bons relacionamentos, ter um bom trabalho, ter boa formação. Eu não digo formação acadêmica, mas formação intelectual, tá? Porque você não precisa fazer N faculdades para você adquirir conhecimento intelectual, tá? Pelo contrário, hoje você pode estudar através de vídeos, cursos online, tem uma série de ferramentas hoje em dia que você pode fazer isso, tá? E eu vou entrar num detalhe um pouquinho mais na frente. Deixa eu só ler aqui alguns comentários e dar uma boa noite para My Homen, eu acho. Desculpa se eu falei o nome errado. Horiyuki Kobayashi, seja muito bem-vindo, meu amigo japonês, lá de Tóquio. Akemi Renato Rocha, seja muito bem-vindo. A Silvânia comenta aqui. Acho que tomo muito tempo respondendo mensagens. Acho que preciso melhorar. Entendi, Silvânia.
É que assim, tudo você tem que destinar um tempo para as coisas, sabe? Você ter uma boa gestão de tempo vai fazer com que você saia desse senso comum e você comece a dar normalidade na sua vida. Porque é só a partir daí que a gente consegue escalar, né? E dar, vamos se dizer assim, é, mais ênfase para que a nossa vida seja uma vida extraordinária. Pelo menos é o que eu penso, tá? Se você discorda, não tem problema nenhum, tá? Digita aqui para a gente poder debater sobre isso de maneira sadia, de maneira gostosa, porque o intuito aqui da live é justamente gerar algum tipo de conhecimento, gerar algum tipo de discussão sadia, construtiva, para que a gente possa aplicar na nossa vida e, consequentemente, a gente ter mais dinheiro, mais saúde, aí, porque é isso que a gente está falando. Sair do senso comum, entrar na normalidade, para daí sim, porque tudo é um processo, começo, meio e fim. É bem por aí, né? E eu vou dar uma dica, eu vou dar uma não, mas eu vou dar algumas dicas aqui para você sair desse senso comum. Muitas vezes que a rotina, o condicionamento, muitas coisas que a gente acredita vem ganhando força. E aí a gente acaba ficando nesse senso comum, achando que é comum ter a vida que a gente tem, talvez uma vida mediana, uma vida medíocre, sabe? Com saláriozinho pequeno, ou com salário, até com salário bom. Mas, pô, a gente poderia ser mais, poderia fazer mais. E por que não fazer mais? Não é? Eu sei que tem algumas pessoas que falam assim, se melhorar estraga. Eu acho que esse é um pensamento totalmente errado. Sabe por quê? Se a gente for pegar na natureza uma macieira, eu sempre dou o exemplo da macieira. Porque assim, ó, uma macieira, ela vai dar a maior quantidade de maçãs que ela pode dar. Sabe? Então, assim, ela tá lá naquela época lá que ela vai dar as maçãs, ela não fala assim, essa safra aqui, eu tô meio de TPM, aconteceu algumas coisas aqui com a minha fotossíntese e eu vou dar poucas maçãs. Eu vou dar só meia dúzia de maçãs e eu não vou dar, tipo, 30 maçãs que eu poderia dar. Isso não acontece na natureza. Né? Por exemplo, os animais, eles fazem tudo o que é possível ser feito. Voar, nadar, de maneira extraordinária. Por quê? Porque é justamente igual a My Homem falou aqui. Ela não tem crenças limitantes. Elas nem sabem que não sabem das coisas. Simplesmente fazem. Seguem a natureza delas. O natural, né? O que é normal para eles fazerem. Então, pra gente, tipo assim, nós seres humanos, né? Pô, até onde eu posso ir? Até onde eu posso abraçar? Né? Até onde eu posso conquistar? Veja que as maiores personalidades do mundo, se a gente for pegar Einstein, Thomas Alva Edison, todos esses caras que Da Vinci, Steve Jobs, esses caras foram muito longe, sabe? Por quê? Porque eles tinham esse conceito, sabe? De utilizar tipo assim, tudo o que eles poderiam utilizar, tanto de conhecimento intelectual, emocional, espiritual, físico, tudo, usavam toda a capacidade. Eu digo que eles faziam boa gestão de recursos públicos. É o contrário que fazem os nossos políticos, né? Ainda mais no Brasil. Eles fazem má gestão de recursos públicos. Então, o ser humano precisa entender que a gente só tem essa única vida que a gente tem consciência absoluta que a gente está vivendo. É a única oportunidade que a gente sabe que está vivendo é essa daqui. Então, já que já só tem essa para viver, por que não viver o melhor que a vida tem para oferecer? Sabe? Por que não dar o máximo de maçãs possíveis? Por que você não ser, um pai extraordinário, uma mãe extraordinária, por mais que você trabalhe ali, sei lá, qualquer que for a sua atividade, que você tem uma remuneração ali, por que você não fazer o seu melhor? Tipo, ao invés de falar, não, vou fazer só 30 peças hoje, porque se eu fizer mais, meu chefe vai querer. Cara, faz 40, 50, 100, não é isso que tá te dando o seu ganha-pão? Usa a maior capacidade que você possa, né? É bem por aí, né? Você ser, por que você não ter o melhor corpo que você gostaria de ter? E tudo, é claro, tem que pagar o preço, tem que fazer, mas isso leva o quê? A você sair do senso comum, começar a ter uma vida normal, equilibrada, para conseguir chegar na vida extraordinária. E aí tem, tipo, sei lá, sabe? O peitoral, ou as meninas, né? Aquela silhueta bem mais arranjada, bons cabelos, né? Os fios sedosos.
Pô, por que não viver isso, né? Por que não viver uma vida extraordinária? Viver o máximo de sua plenitude. Então, é bem por aí. Então, eu vou passar 6 dicas aqui. Na verdade, eu vou passar algumas dicas, mas eu vou começar com uma coisa que tem no livro da Lei do Triunfo, que é o que impede muitas pessoas de alcançar isso daí. Por exemplo, sair do comum, entrar na normalidade e começar a adquirir a vida extraordinária, né? O grau de convexidade, tá bom? Antes disso, deixa eu só agradecer o seu compartilhamento e a sua curtida. Muito obrigado aqui, também a sua audiência. E vou aqui também ler alguns comentários aqui. E dá uma boa noite para Liliane Takemura, que entrou aqui. Seja muito bem-vinda. A My Home comenta aqui que a natureza dá sempre o seu máximo. É exatamente isso daí. Exatamente. Pessoal, deixa o seu boa noite aqui no chat para eu poder falar o seu nome. Eu sei que tem 32 pessoas me assistindo e, pô, seria muito legal eu poder falar o seu nome aqui. Caso você tenha uma pergunta e uma sugestão, por favor, deixa aqui nos comentários. Deixa eu dar aqui boas-vindas e uma boa noite também para Mariana Turushima. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Primeiramente, você precisa controlar os 6 medos que são os vilões que não deixam a gente sair do senso comum, tá bom? Tai Chiota, seja muito bem-vindo também, olha só. Tai Chiota, né? Eu acho que é isso, Tuata. O nome é bem difícil, desculpa, eu tenho dislexia, eu não consigo falar. Isabel Massuda, seja muito bem-vinda também. Olá, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo a todos. Então são 6 medos que acabam fazendo que a gente fique só nesse senso comum, achando que tá tudo normal, tá tudo ok, ter esse trabalho, ter essa vida, ter essa vida financeira, esses relacionamentos. Não tá nada ok. Então são eles assim, ó. Primeiro, o medo da pobreza, tá? A gente tem medo de ficar pobre, ou a gente tem medo de não ter dinheiro, sabe? A gente sempre fica com esse medo, e o medo paralisa muitas vezes. O medo faz com que a gente não consiga empreender. Então, o medo da pobreza é algo que precisa ser bem administrado, sabe? Eu sempre falo que assim, duas coisas que você não pode mudar na vida, é o que passou, tá? E o que está por vir. Porque o que passou não tem como voltar lá e você resolver. O que está por vir ainda nem aconteceu. O que você pode fazer é no agora. Então, quanto mais você poupar, quanto mais você tiver recursos financeiros, mais facilidade você vai ter na vida. É basicamente isso. E isso te tira da vida comum para te colocar na normalidade e te dar uma vida extraordinária. Bruno Mike, seja muito bem-vindo, tá? Boa noite. O segundo medo é o medo da morte. Sabe aquela coisa, ai, putz, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Tenha medo que a sua vida nunca tenha começado. Eu, recentemente, no final de semana, eu perdi uma pessoa, um conhecido. E esse conhecido, ele tinha 7 anos de idade. Ele já vinha lutando contra um câncer já há 3, 4 anos, um câncer de leucemia. Ou seja, ele morreu sem nem ter podido experienciar um monte de coisa. Mas com certeza de quando ele descobriu que estava doente. E assim, eu sei que ele aproveitou o máximo da curta e da breve vida dele. Sabe? Ele aproveitou. Provavelmente ele viveu tudo que ele teria que ter vivido. Então, se nós, por exemplo, soubéssemos o dia que saberíamos que íamos morrer, a gente não ia nem ter medo da morte. Sabe? Porque, pô, se eu já sei que dia que eu vou morrer, então beleza, nem vou me preocupar com isso, eu vou viver o máximo que eu posso, não é assim? O conceito é esse. O grande problema é que a gente não sabe, e aí vem o medo da morte. Vem aquela coisa, mas e se eu morrer? Aí se eu fizer isso, e se eu morrer? Aí e se morrer? E se morrer? E se... Não é assim? Então tem que controlar isso. Tenha medo, não tenha medo de você morrer, tenha medo da sua vida nunca ter começado. E, tipo, ter passado em branco e chegou no final da sua vida e ser, putz, né, cara, o que eu fiz? O que eu deixei de bom pro mundo? Ou o que os meus filhos aprenderam comigo? Ou qual que foi a minha contribuição? Enfim, esse tipo de coisa. Porque o que vai ficar quando você partir é a sua história, né? Então, é importante, tá? O terceiro medo é o medo da doença.
Ah, tipo, tem gente que é hipocondríaca, né? Qualquer coisinha que dá, eu acho que eu tô com câncer, eu tô com não sei o quê, e aí fica, né? Aí eu não vou fazer isso porque, ou eu não vou trabalhar nisso porque talvez eu possa ficar doente. Aí eu não vou correr muito porque senão eu posso, pô, ter um piripaque, sabe? Fica sempre com esse medo também da doença, de que vai ficar doente. E consequentemente, isso também traz o outro medo, que é o quê? O medo da velhice, o medo de ficar velho. Ah, mas e quando eu ficar velho? Ah, mas aí eu não vou. Então, às vezes a gente nem se preocupa, por exemplo, em ter uma reserva financeira também para quando a idade chegar. A gente não pensa nisso. A gente pensa só de que vai ficar velho, a gente tem o medo de ficar velho, e aí talvez as pessoas não vão gostar mais da gente, ou a gente vai ficar com a aparência diferente, a gente tá. Nós mesmos vamos acabar não gostando da aparência física e uma série de outras coisas que vão acabar impedindo, e aí você acaba não vivendo. Perceba que todos eles são medos que a gente pode facilmente controlá-los, a gente pode facilmente liderá-los. Tá na nossa mão, tá no nosso controle. Basta o quê? Você sempre, quando você vira esse medo na sua cabeça, você agradece esse pensamento, mas anula ele e chama outro pensamento. Nós temos essa capacidade de ir trocando o que a gente está pensando. Agora, é claro, se você pensa uma coisa negativa, e se você. É como se fosse uma corda de nós. Se você começa a puxar, vai vir um monte de coisas, né? Então. E aí a gente tem o medo também de perder o amor de alguém. Ah, de não ser querido, sabe? Isso vai mudar a sua vida se você. Tipo, você vai deixar de ser uma pessoa coerente, uma pessoa reta, uma pessoa boa, se você perder o amor? Não, não vai, sabe? E a gente fica sempre com esse receio, né? Pô, deixa a pessoa ir embora, às vezes não era, né, pra ser, sabe? Ou às vezes nem você não era pra ser dela, né? Ou dele, vice-versa, entende? Então, tá muito no que, como a gente pensa, de como a gente organiza. Ah, eu tenho medo de morrer. Ah, eu tenho medo de pobreza. E aí a gente tem o quê? O último medo, que é o medo da crítica, sabe? Tanto da autocrítica, que a gente fica se criticando o tempo todo, e também o medo da crítica externa. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Mas espera aí. Pensa comigo o seguinte, bem rapidamente. Se você é um bom pai ou uma boa mãe, tá? Se você é um bom funcionário ou um bom empreendedor, enfim, um bom profissional, se você é uma boa pessoa, coerente, reta, se você é uma pessoa respeitosa, tem valores, o que as pessoas vão falar ou que vão pensar de você vai mudar quem você é? Não vai, não vai. Então, não fique com isso, sabe? De que, pô, sabe, ser bem quisto pelas pessoas. Isso vai mudar você? Não vai. Se você trocar de trabalho e ir para um outro trabalho, vai mudar quem você é? Não vai. Talvez mude só o quê? Sua condição financeira por um determinado período, mas depois isso tudo você se ajeita. Tudo isso é muito perfeito de você ir mudando a rota, sabe? Mas não vai mudar a sua essência. Não muda quem você é. O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam de você não muda quem você é. Você perdeu o amor de alguém, você tipo, sair de um relacionamento, não vai mudar quem você é. A sua essência não pode ser mudada, tá? Então, assim, isso nasceu com você, é uma característica sua. Nós, seres humanos, somos seres únicos. É difícil encontrar alguém igual ao outro, né? Tipo, nem fisicamente, nem de pensamentos, e nem porque são detalhes, né? Fomos projetados assim, para ser diferente. Na natureza a gente não vê duas maçãs iguais, a gente não vê dois pássaros iguais, exatamente iguais, sabe? Não consegue. Então é totalmente natural, tá bom? Então, 6 medos. Recapitulando aqui, ó. O medo da pobreza. 1. Medo da morte. Medo da doença. Medo de perder o amor de alguém. Medo da velhice. Medo da crítica e o medo da autocrítica, tá? Então, são 6 medos aí que fazem com que a gente paralise. João Neto, seja muito bem-vindo. Boa noite. Então, a gente tá falando o quê? Recapitulando aqui para você que chegou agora. Se você acha que você vive uma vida comum ou uma vida normal, esse é o questionamento aqui. De fato, o mundo que vivemos hoje, da maneira que se vive, com tanta informação, com tanta coisa acontecendo, com a rotina, com o condicionamento, às vezes a gente acha que é comum
a vida que a gente vive, porque estamos rodeados e a gente fica se comparando muito, né, com as outras pessoas, comparando com as outras famílias, comparamos com tudo, né? O ser humano gosta de comparar o carro de um, o carro do outro, a casa de um, a casa do outro, e assim vai, a formação acadêmica, salário, enfim, tudo isso, né? E não é comum, caso você esteja vivendo uma vida talvez com um relacionamento mais ou menos, seja ele qual for, com os irmãos, com os pais, com os filhos, com os cônjuges, com os namorados, com os colegas de trabalho, não é comum isso, tá? Isso não é normal, quer dizer, às vezes a gente acha que é comum, mas não é normal, tá? Você, tipo, ganhar pouco, querer ganhar mais, você, pô, querer ter um tipo de trabalho e não ter, isso não é comum. O normal seria você ter tudo, tudo mesmo, para que você pudesse escalonar e transformar a sua normalidade em uma coisa extraordinária, tá? É isso. Porque o sinônimo aqui de extraordinário é o que? A escalabilidade da normalidade. Ou seja, o que seria normal, o que seria o conveniente, já que, pô, Deus, Alá, Buda, Maomé criou esse universo, não é? É o que? A gente ter boa saúde, a gente ter bom trabalho, a gente ter boa remuneração, a gente ter bons relacionamentos, para poder potencializar tudo isso. É isso, tá? E consequentemente o quê? Ter mais dinheiro, cara. Ter mais dinheiro, ter mais tempo, ter mais qualidade de vida, porque cada vez mais você consegue potencializar isso. Faz sentido? Para mim faz total sentido pensar dessa maneira, tá? Deixa eu dar uma boa noite aqui para Juliana Cirilo, seja muito bem-vinda, boa noite. Diógenes do Vale, meu amigo lá do Brasil, seja muito bem-vindo, boa noite. Eu já dei uma boa noite aqui também pro João Oneto, mas é isso aí. Caso você tenha a sua pergunta ou a sua dúvida, ou até mesmo sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários até para o nosso próximo encontro, que vai começar a partir do dia 10 a ser aos sábados, tá? E não mais às terças-feiras. Então eu vou deixar aqui nos comentários as minhas redes sociais. Caso você queira me encontrar, eu tenho um canal no YouTube bem bacana, que tem vários vídeos curtinhos, sacadas, enfim. Vou deixar aqui também o meu perfil pessoal do Facebook, caso você queira me mandar uma mensagem, tá? Quero te fazer um convite também, a gente começou o workshop dos segredos da mente, né? Como que a gente faz para desvendar todos os segredos? Porque é isso, né? É utilizar o máximo de recursos que a gente tem para viver uma vida épica, uma vida extraordinária. Sabe que uma coisa que é interessante, que eu gostaria de pontuar aqui, se você me permitir, é claro, bem rapidamente, antes de eu colocar meu Instagram aqui, e caso você queira me adicionar, me seguir também, porque eu sempre estou colocando conteúdo bacana. É assim, ó. Sabe os nossos pais? E eu não sei qual é a sua idade, mas assim, eu vou fazer 40 anos esse ano. Os meus pais fizeram tanto com pouco, sabe? Mas fizeram muito. E eles não tinham tanto conhecimento como a gente tem hoje. Eu fico me perguntando, né? Os meus avós também, putz, fizeram muito. A minha avó e o meu avô tiveram 16 filhos. E, putz, e depois da morte, a minha avó ainda deixou terras para todos eles. Cara, isso é insano, acredito. Tipo, como que pode? Não tinha internet naquela época, não tinha saneamento básico em muitos lugares, eletricidade, não tinha TV. Então, assim, foram vivendo épocas e eles fizeram bastante coisa. Hoje eu fico vendo, assim, que tá vendo como a gente acaba entrando num senso comum, achando que é muito normal algumas coisas, e não é comum. Normal é outra coisa, não é? Então, assim, eu fico me perguntando, cara, que os meus pais fizeram tanto por mim e pelo meu irmão, sabe, com pouco, o que eu não posso fazer com tanto de informação que eu tenho, com tanto de conhecimento, agora com muito mais recurso para os meus filhos agora, né? E para as pessoas que convivem comigo. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó, compartilhando um pouco do meu conhecimento que eu acho que pode ser útil para você, ou pelo menos alguma coisa você pode pegar e aplicar na sua vida, tá? E porque os meus pais não tiveram isso, os meus avós não tiveram isso. E eles fizeram muito, criaram seres humanos, pessoas íntegras, corretas, justas, e foi vindo, né? Então, assim, eu não admito, não que eu tenha que me comparar com eles, não é isso. Mas, pelo fato de eu ter muito mais recurso hoje, eu tenho a obrigação de dar o meu máximo, de fazer o melhor que eu possa fazer.
e não fazer má gestão de recursos públicos. Saca? Sacou a ideia? Então, assim, é todo dia acordar motivado, feliz, pô, não tô feliz, não tô achando normal a minha saúde, tá muito comum? Muda alguma coisa. Vai lá e faz. O trabalho não tá? Vai lá e faz. A vida financeira não tá? Vai lá e faz. Tudo tem um processo, começo, meio e fim. No começo às vezes vai ser doloroso, vai ser um pouco mais difícil. Eu vou ter que buscar informação, porque para eu mudar alguma coisa, eu preciso ter uma informação diferente para mudar a minha concepção, ou seja, a minha visão de mundo, paradigma, eu preciso mudar meu mindset, mudar a maneira como eu processo as coisas e aí mudar o meu comportamento para que o meu resultado, para que as minhas ações sejam diferentes e os resultados sejam outros. Simples assim, né? Claro que na teoria é muito fácil, na prática a teoria é outra, mas com certeza vai exigir, mas só que você tem recursos para isso, né? Hoje, o ser humano que nasce, que já nasceu no último século, né, agora no século XX, já tem muito recurso. E até quem é contemporâneo do século passado também tem. Né? Quem nasceu lá em 1900, igual eu, que sou de 79, né? Eu sou intra, vamos dizer assim, eu tô em um pé lá e um pé aqui. Pô, eu tenho tanta sabedoria de tipo de estoicismo, né, de coisas filosóficas, pô, como eu tenho agora de tecnologia, de high-tech. Por que eu não posso utilizar tudo isso na minha vida para transformar ela em algo que seja constantemente extraordinário na minha vida? Para que cada dia seja um dia diferente. Por mais que eu acorde de manhã, vá para a fábrica, trabalhe, estudo e tal, mas todo dia eu aprendo algo novo e coloco em prática e falo alguma coisa e tenho uma nova ideia e tenho uma perspectiva diferente para isso, sabe? Por mais que as ações sejam, entre aspas, repetidas vezes em algumas situações, não quer dizer que no final isso vai se tangibilizar ou vai formatar em algo que, putz, não, é o mesmo resultado. Não, porque a vida é feita de detalhes. A única coisa que se dá para ver de lá da Lua é a muralha da China. E o que a muralha da China é? Nada mais é que um bloco em cima de outro bloco. São detalhes. É claro que são trilhões de blocos, de peças de blocos ali. Mas é detalhe, é um detalhezinho. Então é uma coisa que você faz hoje, é uma atitude, é uma ação. Tipo assim, que eu quero falar inglês. Pô, é uma palavra que você aprende hoje. Quero falar japonês, é uma palavra que você aprende hoje. Beleza, consolida ela. Estuda a semana inteira. Na próxima semana você aprende outra palavra. Pô, se for uma palavra só ou um kanji só, pô, em um ano, quanto que você não aprende? Beleza, quero juntar dinheiro. Legal, junta, tipo, sei lá, 10 mil ienes todo mês. No final do ano você tem 120 mil. Já é alguma coisa. Então, aí você vai, claro, cada um escala da maneira que pode. Mas entenda, é detalhe, são as pequenas coisas que fazem as grandes diferenças. É um sorriso que você dá para alguém, é um sorriso que você dá cordialmente para um estranho, que às vezes está passando por um momento de depressão, por um momento de frustração, que você não sabe. E às vezes você pode ter salvo a vida com um sorriso, muitas vezes, né? Com um bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Então, é simples, não é? A gente não sabe o que o outro está passando. Então, isso tudo são detalhes, tá? Que a gente vai enumerando. Tá bom? Deixa eu dar aqui uma boa noite para Ivone Watanabe, seja muito bem-vinda. Tei Tuata aqui comenta que isso é verdade, é isso mesmo. Bom, pessoal, se tiver perguntas e dúvidas, por favor, fique à vontade aqui, vai deixando a sua pergunta. Eu não sei quanto tempo eu já estou aqui na live, eu acredito que já tem uma meia hora mais ou menos. E eu vou passar para você mais uma dica aqui de um negócio bem bacana, que é assim, ó. Para você, além de dominar os 6 medos, você precisa ter alguns aliados na sua mente, tá? Então você precisa de soldados, tá? E no livro da Lei do Triunfo, que é um livro, uma enciclopédia do Napoleão Hill, tá aqui, ó, livro A Lei do Triunfo. Sugiro uma leitura que é bem bacana, tá? Eu já li esse livro. E aí ele fala que assim, ó, para você ter uma vida épica e uma vida extraordinária, além de você dominar os seus medos, você precisa ter 15 soldados na sua mente trabalhando constantemente. E eu volto a repetir, no começo vai ser difícil você colocar tudo isso em prática. Então, começa de pouquinho, sabe? Vai fazendo aos poucos, um degrau de cada vez. Por exemplo, se você for subir uma escada, você não consegue dar um pulo direto no último degrau se a escada tiver 10 degraus. Não é? Você vai ter que no máximo você vai conseguir pular 3. E olhe lá.
Mas você vai pular um, você vai de um em um até chegar lá. Então você precisa ter 15 soldados na sua mente para te ajudar a pensar de uma maneira melhor, a você, se sentir de uma maneira melhor, sabe? De você ser mais autoconfiante, ter mais autocontrole, ter mais segurança, mais paciência, mais clareza, tá bom? E eu vou falar o nome de cada um desses 15 soldados, tá? O primeiro é você ter um objetivo definido. Então, por exemplo, a gente sempre fala assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, quando eu pergunto pra alguém assim, o que você quer? Elas pensam, eu não quero ser pobre. Medo da pobreza, tá vendo? Eu não quero ser feio. Medo de perder o amor de alguém, talvez, de não ser querido, né? É medo. As pessoas nunca pensam no que elas querem, elas sempre pensam no contrário, no oposto, no que não querem, não é verdade? Então, a ideia é você ter um objetivo claro, definido, é o primeiro soldado. Então, por exemplo, é você acordar todo dia de manhã sabendo o que você quer para aquele dia. O que eu quero? Bom, eu quero, trabalhar, eu quero, ir treinar, eu quero estudar, estudar o que seja lá o que for que você queira. Seja um curso de empreendedorismo, de desenvolvimento, de línguas, ou até mesmo um curso acadêmico, seja o que for. Eu quero treinar, pode ser zumba, pode ser, sei lá, crossfit, pegar peso, pode ser corrida, o que for. Mas você tem que ter um objetivo claro definido. O que eu quero agora, o que eu quero hoje, o que eu quero para essa semana, o que eu quero para esse mês, para esse trimestre, para esse semestre, para esse ano, para daqui 3 anos, para minha vida. O que eu quero? É difícil, não é? Você fala assim, alguém poderia responder aqui o que verdadeiramente quer? E isso é o quê? É o primeiro soldado, é ter um objetivo claro e definido. Eu quero morar no Japão, beleza. Eu quero morar no Brasil, beleza. Eu quero uma casa no Japão de, 30 milhões, beleza. Eu quero uma casa no Brasil, de 300 mil reais, beleza. Eu quero um carro vermelho, tal. Claro, objetivos claros e definidos, tá? É o primeiro. Segundo, a confiança em si próprio. Você tem que confiar em você. Saiba que você... Se você não confiar em você, ninguém vai confiar. Você dá brecha para todo mundo desconfiar de você. Então quando alguém fala assim para você e te dá uma tarefa, cara, confie em você. Se você não sabe desempenhar aquela tarefa, procure recursos para poder desempenhar aquela tarefa. Seja no trabalho, seja para lavar uma louça, seja para, sei lá, brincar com seu filho, seja para você estudar, mas, confie em si próprio, tenha confiança, bata no peito e fala, eu consigo. Mesmo que você não consiga naquele momento, a primeira coisa que você tem que ter é acreditar que você pode conseguir aquilo. Porque se um ser humano é capaz de fazer uma coisa, o outro também é. Por quê? Porque tá vendo? Tem os mesmos recursos públicos. Pensa, sente, a não ser que, claro, a pessoa tem algum tipo de deficiência, ou física ou mental, tá? Mas qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Terceiro, economia. Você não pode, o Rick Chester fala, né, que a mãe dele falava assim, meu filho, tomar leite com manga faz mal. Por quê? Porque se você tomar leite com a manga, você está tomando as duas coisas e no dia seguinte você não tem nada. Não é verdade? Então, você toma o leite hoje, come a manga amanhã. Economia, economize. Você está aqui no Japão. O japonês faz chokin, que é a poupança, desde cedo. Eles programam, quando a esposa fica grávida, já faz a cadernetinha pro filho e já vai colocando dinheiro para ele ali mensalmente. Você vê, é detalhe, 10 mil todo mês. Com 18 anos, eu vou fazer essa conta agora. Quanto que dá? Então, tem bastante gente que está me assistindo e tem filhos. Então vamos colocar aqui, vamos imaginar hipoteticamente. Se você guardou 10 mil ienes por 12 meses, num período de 12 anos, deixa eu ver aqui, de 18 anos, então 12 vezes 18 dá 216, vezes 10 mil ienes. A gente está falando de 2 milhões 160 mil que seu filho vai ter com 18 anos. Ele pode utilizar isso para fazer um intercâmbio fora, pagar a faculdade dele, comprar um carro, dar entrada na casa se ele casou, enfim. Mas você vê, não custa muito. A gente gasta 10 mil, se uma família de 3 pessoas for comer num restaurante aqui, num Bronco Billy, gasta isso, 10 mil, não é? Então, economia, tá? É o terceiro. O quarto é imaginação. Você precisa ter uma imaginação, você precisa imaginar, mas imaginar coisas boas, sabe? Imagina panoramas positivos,
coisas interessantes, porque o seguinte, o nosso cérebro não consegue diferenciar imaginação de realidade, ou ficção de realidade. E tudo que você vê aqui, você consegue ver na palma da sua mão. É claro que existe o processo para você realizar ali, mas tenha uma excelente imaginação. Iniciativa e liderança, sabe? Não seja aquele tipo de pessoa que sempre é o último a ser escolhido, ou então, sabe? Coloque-se à disposição, sempre se ponha-se à disposição. Você vai conseguir gerar muito mais oportunidades para sua vida, tá? Então, tenha mais iniciativa, tipo, ou alguém tem uma ideia, mesmo que você tenha, se você acha que a sua ideia pareça boba para os outros, lembra disso, né? O medo da crítica. Que os outros vão pensar, que os outros vão falar. Não, cara, coloca a sua ideia, né? Põe em prática isso, né? A sua imaginação, dê iniciativa para isso e exerça a liderança, tá? Bata no peito e fala, não, eu assumo. Se alguém te oferecer alguma coisa, bata no peito e fala, não, vamos lá, cara, eu dou conta. Mesmo que você não consiga dar no começo, mas no caminho você vai aprender e você vai desenvolver essa habilidade, tá? Entusiasmo. Ó, uma coisa que japonês tem muito é entusiasmo. Você pode não concordar comigo agora. Eu até vou ler daqui um pouco um comentário. Mas japonês tem um entusiasmo. Você pode chegar a hora que for no kaixá e ele vai falar "Ohayou gozaimasu" pra você. Pode ser até mecânico isso dele. Mas os caras são entusiastas. Eles são entusiasmados, sabe? Tipo nas festas, nos matsuris, na vida em geral. Porque japonês tem uma metodologia... os caras, eles não é que eles são frios, mas eles têm uma reserva ali de confiança. Até você, eles falam que ele tem um KB entre as pessoas. Até você entrar nesse KB, demora um pouco. Mas depois que você passou por essa parede aí, pô, cara, você ganha. Pô, o japonês é muito legal. Eu tenho vários amigos japoneses que os caras são feras. É muito legal. Então, seja entusiasmo, a felicidade. Sem entusiasmo não há felicidade, sem entusiasmo não há riqueza, porque tudo que é bom precisa de euforia, precisa de alegria, precisa de entusiasmo, precisa ter aquele... Imagina se eu estivesse falando assim pra vocês aqui, assim, ó, gente, você vive uma vida comum e uma vida normal, saiba que a vida comum... Se eu estivesse falando aqui, ia ter uma pessoa me assistindo. Tem que ter entusiasmo no que você fala. Tem que ter disposição, tem que vibrar, O mundo é feito de vibração, tá? Então, entusiasmo. Autocontrole, importantíssimo. Sabe aquele negócio de bateu, levou? Pra quê? Isso você precisa ter esse autocontrole. Sabe, às vezes o cara te fecha no trânsito, você hostiliza, você tá tendo autocontrole? Porque se você hostiliza alguém no trânsito, pô, você acha que você não vai fazer isso talvez com seu filhinho, que às vezes derrubou o café, derrubou a papinha, a comida, você perde o controle muitas vezes. Às vezes o chefe vem falar alguma coisa e às vezes o tom de voz é esse, o dele, às vezes ele também está sendo cobrado por alguém de cima e às vezes a gente perde o autocontrole muitas vezes. Às vezes a gente gasta demais porque não tem autocontrole. Então autocontrole é um desses soldados também, tá? Para deixar uma mente mais forte, tá? Fazer mais que a sua obrigação. Isso também é muito importante. Você precisa fazer mais que a sua obrigação. Sabe? O extra mile. Para a vida ser extraordinária, a gente sempre quer o quê? Escalar ela. Ser mais feliz, ter mais dinheiro, não é? Ter o trabalho melhor, ter uma remuneração melhor. Mas para isso o que a gente precisa? A gente precisa fazer além. A gente precisa dar mais atenção, a gente precisa trabalhar mais, porque quem trabalha mais geralmente ganha mais, não é assim? Quem dá mais atenção, tem mais atenção, não é? Quem produz mais, tem mais. Então, fazer além da obrigação, né? Gleice Azifo, seja muito bem-vinda, boa noite, tá? Personalidade atraente, você tem que ser uma personalidade atraente. E aí a gente tá falando aí de você eliminar os seus medos para que você tenha uma personalidade atraente. Eu não tô falando aqui que é o seu cônjuge ou a sua... Acabei de receber uma mensagem da Fundação do Napoleão Hill aqui agora, caramba. Então assim, até perdi o insight agora. Uma personalidade atraente. Então, você precisa ter uma personalidade atraente. Não porque você vai chavecar tipo, os homens ou as mulheres, ou para que você se... Não, mas para você ser interessante, para que as pessoas queiram estar perto de você.
sabe? E isso é o quê? A atração, é o rapport, é o início de tudo. É você ter uma boa conversa, é você ter um bom diálogo, é você ter um bom carisma, é você ter, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a personalidade atraente não é pra você conquistar alguém, pra você ter um relacionamento. Não, mas é que as pessoas estejam perto de você, pra que elas queiram estar perto de você, e aí, pô, você amplia seu horizonte de oportunidades. Isso é incrível, tá? Pensar com exatidão, sabe? Pensar com exatidão. Tipo, é preto, preto, vermelho, vermelho, sabe? Eu quero isso, por que eu quero isso, né? Aí vai ter a clareza, é claro, e a exatidão, né? Pô, põe a data, põe o limite, põe o tempo, né? Coloque, seja todo segmentado. E isso é pensar com exatidão. Não é ficar divagando. Ah, mas se for meio marrom, tudo bem, não tem problema. Não, cara, tem que ser exato. O mundo funciona assim, tá? É com exatidão. Não existe relacionamento mais ou menos, ou namoro mais ou menos, beijo mais ou não. Ou você quer beijar com exatidão mesmo, ou você quer namorar com exatidão, ou você quer, tipo, sabe? Por quê? As coisas são exatas, tá? Concentração. Então, você, tipo, quando a pessoa... Eu até perdi um pouco a minha concentração, porque eu tô fazendo hoje a live pelo celular, e quando o meu celular tá desbloqueado, fica aparecendo as notificações aqui pra mim. Aí eu até perdi a minha concentração. Então, você tem que estar concentrado naquilo que você tá fazendo, né? Eu peço desculpa aqui que eu perdi um pouco a minha concentração, porque eu tô falando de Napoleão Hill e recebi uma mensagem aqui da fundação de Napoleão Hill. Eu achei muito estranho isso, mas enfim... acabei perdendo a concentração. Mas você tem que estar concentrado. Se você está no seu trabalho, foca ali no seu trabalho. Às vezes vem ideias, anota, né? Anda sempre com um caderninho no bolso. Ou então, se você puder, sacar o celular no seu trabalho e digitar ali no bloco de notas, porque não adianta nada. Às vezes a gente tem uma ideia, não, eu não vou anotar, eu vou lembrar dessa ideia. Mentira, não vai lembrar. Eu gosto de falar que cada pensamento é como uma folha. Às vezes a gente escreve, né? Vem a ideia, a gente escreve no pensamento. Vem o próximo pensamento e apaga. Shoo! Você perde o insight, você perde a ideia. Então, seja uma pessoa concentrada, tá? Cooperação, então, coopere com as pessoas, né? Com os familiares, com os cônjuges, da medida do possível. Isso é importante, né? Porque quanto mais a gente coopera, mais a gente tem a sensação de estar fazendo algo de positivo. E isso cria um empoderamento na gente. Consequentemente, as pessoas vão sempre querer retribuir. Existe uma lei chamada a lei da retaliação, vamos dizer assim, que é praticamente, por exemplo, a lei recíproca, sabe? Então, por exemplo, se você ajuda alguém, alguém vai ficar em dívida e vai querer te ajudar. Então, quando você dá um tapa em alguém, teoricamente aquela pessoa, não, beleza, eu tô em dívida com ele, eu vou ter que dar um tapa nele também. É assim, então existe essa lei, tá, da reciprocidade ou da retaliação, vamos dizer assim, que acontece dos dois lados, tá? Então, aquele negócio bateu, levou, ou quando você faz algo bom também, obviamente as pessoas vão ficar em dívida e vão querer fazer com você também, tá? Derrota. E a derrota aqui, ela não é um fracasso. É uma derrota temporária, porque sempre a gente aprende com algo que a gente perde, com uma situação em que não teve o resultado esperado. A gente não pode tomar tudo na vida como fracasso, tá? Ele pode até ser um fracasso, mas ele tem que ser temporário. Ele tem que ter gerado um aprendizado para você, para que numa próxima oportunidade, caso você passe novamente por isso, você já sabe, pô, já passei por isso, então beleza, eu já sei como eu tenho que me comportar, eu já sei o que eu tenho que pensar, eu já sei quais são as atitudes e as ações que eu preciso fazer para que o desfecho não seja igualmente do passado. Simples assim, né? Então, tolerância e regra de ouro é o último do nosso 15º soldado, dos 15 soldados. Então, ó, vou repetir para você. Objetivo definido, confiança em si própria, economia, imaginação, iniciativa e liderança, entusiasmo, autocontrole, faça mais do que a sua obrigação, personalidade atraente, pensar com exatidão, concentração, cooperação, derrota e tolerância e a regra de ouro. Tá aqui, ó, os 15 soldados, tá? Que tem no livro da Lei do Triunfo, vale muito a pena, tá bom? E, assim, regra de ouro para finalizar esses soldados é simples. Não faça com o outro aquilo que você não queira para você. Se você quer ter amor, você tem que fazer o quê? Amor, dá amor. Se você quer tempo para você, você tem que dar tempo pro outro também. Não é assim? Se você quer ter mais dinheiro, obviamente,
Você tem que dar dinheiro pro outro também, né? E isso eu tô falando numa troca, tá? Então não faça com o outro aquilo que você não queira que façam com você. Regra de ouro, tá? Se você seguir essa conduta aí, se você conseguir ter esses 15 aliados na sua mente o tempo todo, de maneira inconsciente, porque apenas 5% das nossas tomadas de decisão acontece de forma consciente. Os outros 95% é tudo inconsciente, algo que a gente praticou, repetiu muitas vezes e ficou expert naquilo. Então você vai ter que praticar muito isso, vai ficar consciente, às vezes você vai lembrar, opa, você vai pedir desculpa, você vai interagir de uma outra maneira, mas de tanto você repetir esse padrão, ele vai se tornar inconsciente na sua vida e você vai ver que a sua vida vai mudar. Então, tem esses 15 aliados e fuja dos 6 medos que impedem a gente de ter a vida extraordinária, de ter uma vida normal e acaba deixando a gente somente nesse senso comum em que a gente acha que tá tudo bem viver desse jeito. E às vezes não tá. A gente pode viver muito mais. Lembra sempre de usar todos os recursos que você tem, que a gente chama de recursos públicos, né? O Estado chama de recursos públicos. Usa todos os recursos que você tem para você viver o máximo que você possa viver, sabe? Ter uma vida extraordinária, com mais dinheiro, com mais tempo, com mais qualidade de vida, de saúde física, mental, emocional, e também que você tenha os melhores relacionamentos que você possa ter. Porque isso viver uma vida épica, é viver uma vida extraordinária. Deixa eu ler o último comentário. Mike, você falou uma coisa certa sobre a vida. A Bíblia diz que o dia da morte pode ser melhor do que o dia que nasce. Como assim? Porque quando a pessoa nasce, ela ainda não fez nada na vida para Deus. Mas se ela tiver uma vida cheia de realizações para Deus, isso vai ser de grande valor. Deus vai se lembrar dela ou dele. Sim, eu digo assim, ó, quando eu falo que às vezes a gente não fica com muito medo de morrer e acaba que a gente não vive por conta de todos esses medos e a gente acaba deixando de viver. Sempre a gente está pensando em algo que vai paralisar a gente ou que não vai deixar a gente usar o máximo de recursos que a gente pode. É isso. E quando você se liberta de tudo isso e você tem 15 aliados, você começa a pensar, não, eu posso fazer isso, por que não fazer? Você vai lá e faz. Quando você vê o resultado, você gera uma nova crença, você gera um novo padrão de pensamento, você gera uma nova sensação e um novo comportamento. E que quando você começa a escalar isso de maneira rotineira na sua vida, você começa a sair do senso comum, entra na normalidade e vive uma vida extraordinária. É isso. Tá bom? Bom, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão para a próxima live? Se você não tem, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado para você, tá? A Isabel Massuda comenta que adorou e foi um aprendizado muito bom. Legal, aplica. De nada vale o que a gente sabe se a gente não faz. Então, quero me despedir da audiência de terça-feira aqui. Foram mais de 1 ano e pouco fazendo lives às terça-feiras. Mas se você gosta desse conteúdo, reserva um horário no sábado. Que sábado, 8h30 ou 9 horas da noite, 8h30 geralmente a gente vai entrar aqui a cada 2 sábados para poder bater um papo, falar sobre isso, falar sobre educação financeira, falar sobre riqueza, falar sobre mindset, sobre formas de pensamento, né? Falar também sobre o cotidiano, a vida aqui no Japão, a vida no Brasil, enfim. Vamos falar de espiritualidade também, por que não? Filosofar um pouco também é sempre muito legal. O importante é a gente poder gerar conhecimento prático, porque eu aprendo muito com vocês também, em decorrente aos comentários, às perguntas, às vezes eu não sei algo, e eu vou fazer uma pesquisa e eu acabo ganhando também, tá? Então, saiba que não é eu só que estou dando alguma coisa, não. Pelo contrário, eu estou recebendo também, tá? Então, eu que agradeço aí pela audiência de todos vocês. O Tai Tuata aqui comenta o seguinte: o medo atrapalha todo eu. O medo atrapalha todo eu. Tenho medo de tudo, por isso que eu não saio do lugar. Preciso treinar e acabar com esse medo. Legal. É o seguinte, vai aos poucos. Coloque desafios que você acredita que pode fazer. Porque muitas vezes a gente quer sair de onde a gente está para onde a gente quer com um único passo. E não vai funcionar, não é assim. É um passo de cada vez. Às vezes a gente quer tirar uma pedra muito grande da frente, que é aquele medão
todo e querer colocar ele de do outro lado pra gente poder passar. Mas a gente não consegue, porque a pedra é muito grande. É mais fácil a gente pegar ali uma picareta e ir quebrando aos poucos os pedaços ali e tirando, porque a gente sabe como que faz pra controlar esse medo. E aí a gente vai tirando aos pouquinhos e vai colocando. Uma dica pra você é se desafie bem de pouquinho. Você tem medo de altura, por exemplo? Vai num lugar que é mais ou menos alto, que não é tão alto. Tipo, eu vou subir na Skytree. Não, pra quê? Tipo, vai num elevador panorâmico. Vai num andar. Veja como é a sua sensação, como que tá o seu corpo. E só você mudar ele. Então, por exemplo, se você tá tremendo, você fecha os seus olhos, inspira fundo, arqueia suas costas, coloca o queixo pra frente e começa a pensar em algo bom, em algo positivo pra você. Aí você vai ver que o seu corpo vai mudar, a sua sensação física vai mudar. Automaticamente o que você pensa muda. Legal, fez esse teste? A próxima vez vai num prédio grande, tipo num prédio de, sei lá, 10, 12 andares e vai na sacada lá em cima, não sei. Olha de novo, vê a sensação, resgata aquela primeira sensação que você teve, de empoderamento que você ficou bem e treina isso. E aí você vai fazendo, vai indo, vai escalando. Você vê, você saiu do senso comum, né, que tipo, tenho medo de altura e tal, não sei o que, como é que eu faço? Você começou a entrar na normalidade e depois você começa a escalar isso. Até que você, vou pular de paraquedas, vou saltar de bungee jump, que às vezes você tem até um sonho de fazer isso e não faz porque, por causa desse medo, não é? E aí, às vezes, tenho medo de falar em público. Pega 2 pessoas e coloca na sua frente, fala assim, vou falar pra vocês. Põe uma pessoa. Pega as pessoas que você confia e fala, vocês não vão rir? Vocês prometem que não vão rir? Tá, tudo bem, tal, não sei o quê? Beleza. Depois junta meia dúzia de pessoas, junta 10 pessoas. Vai criando um afastamento depois com o tempo. Vai, coloca, sobe numa caixa, né? Monta uma caixa, pega aqueles banquinhos que japonês usa pra tomar banho, sobe em cima dele, põe o microfone. Vai fazendo aos poucos, sabe? É isso. Por quê? Isso também vai te dando o quê? Experiência de você sentir na pele cada passo, cada processo, cada conquista disso. Isso vai te empoderando cada vez mais. Michael, eu tenho medo de pobreza, não vou ficar sem dinheiro, não vou conseguir juntar dinheiro. Sabe o que você faz? Abre uma conta numa corretora aqui no Japão, ou num banco, enfim, põe 10 mil. Não coloca esse dinheiro. Depois vai lá, põe mais 10 mil. Depois você vai, põe 10 mil. Põe 10 mil, vai pondo, vai pondo. 6 meses você vai lá e você vai dar uma conferida e olha. Mas se você não começar de pouquinho e fazer, lembra que eu falei? São detalhes. E aí vai. A Elim Miúria comenta aqui, se eu subir no prédio alto e olhar para baixo é perigoso eu pular. Nossa, não faz isso então. Então não vai no prédio alto. Então faça outra coisa. Não vale a pena, tá? Pular de cima de um prédio é algo que a física já provou algumas vezes que não vale a pena, tá? E se você, Ellen, tá passando por alguma dificuldade, enfim, emocional, se você tá tendo algum tipo de problema, por favor, manda uma mensagem para mim aqui. Eu conheço ótimos hipnoterapeutas, eu conheço ótimos psicólogos, ótimas pessoas também, que pode te dar uma palavra, te dar um insight às vezes, que pode tirar você desse estado atual que você se encontra e você começar a caminhar para o seu estado desejável também. A ideia é justamente essa. De alguma maneira, poder contribuir de maneira positiva para a vida de alguém aqui. E se para uma pessoa aqui nessa live valeu a pena, então o meu trabalho já está pago, já está de ótimo tamanho. Legal? Então, sem mais perguntas aqui, eu acho que sem mais sugestões também, sem mais alguns comentários, eu quero me despedir de você e desejar que você tenha uma vida épica. Eu quero desejar que você tenha uma vida próspera e abundante, com o máximo de tudo de extraordinário que você possa viver. Desde felicidade, amor, dinheiro, vida financeira, vida profissional, enfim, relacionamentos, tudo. Desejo a você tudo de melhor na sua vida, tá bom? E quero desejar a você aí também um enorme abraço. Juntos somos mais fortes. Até o nosso próximo encontro e Kaizen. Melhoria contínua sempre. Muito obrigado, Portal Me. Forte abraço. Tchau. Ótima semana, pessoal.